Olá, bom dia! O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, chega ao Brasil em busca de apoio. Ele desembarcou de madrugada em Brasília e se encontra hoje à tarde com o presidente Jair Bolsonaro. O governo brasileiro aposta na diplomacia e quer acelerar uma obra para acabar com a dependência de Roraima em relação à energia importada da Venezuela. E você vai ver também, terminou antes do previsto e sem acordo a reunião entre Donald Trump e Kim Jong-un para tratar do desarmamento nuclear da Coreia do Norte. 8 funcionários da Vale vão deixar a cadeia por decisão do STJ. Em depoimento à polícia, eles disseram que a empresa sabia dos riscos de rompimento da barragem de Brumadinho. A Petrobras fecha 2018 com lucro de 25 bilhões de reais, depois de 4 anos de prejuízo. E são esses os nossos destaques. Hoje é quinta-feira, 28 de fevereiro, onde o Brasil está começando. Chegou ao Brasil de madrugada o líder da oposição na Venezuela, Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino. Ele vai ser recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, mas não é um encontro como chefe de Estado. Vai ser uma reunião discreta para não romper o diálogo de uma transição pacífica na Venezuela. Vamos conversar com a Juliana Morrone, que tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Juliana. Oi, Ana Paula, bom dia a todos. Juan Guaidó vai entrar no Palácio do Planalto como visitante, um presidente interino que terá uma audiência com o presidente brasileiro. Assim, o Palácio do Planalto faz 2 gestos. Mostra que o apoio a Guaidó vai muito além da ajuda humanitária e, ao mesmo tempo, mantém aberto o canal de negociação com grupos ligados a Maduro. Foi um avião da Força Aérea Colombiana que trouxe Juan Guaidó até Brasília. O desembarque foi perto de 2 da madrugada. Ele foi levado para o hotel em carro blindado e acompanhado de policiais federais. O Brasil e outros 50 países reconhecem Guaidó como presidente encarregado da Venezuela. As reuniões de trabalho em Brasília serão com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O desafio é encontrar soluções diplomáticas para o impasse político na Venezuela. O venezuelano Juan Guaidó será recebido no início da tarde pelo presidente Jair Bolsonaro. Deve ser um encontro protocolar, rápido, sem pompa, que a presidência está chamando de uma visita pessoal. O vice-presidente Hamilton Mourão esteve com Guaidó na segunda na reunião do Grupo de Lima, na Colômbia. Ele disse que o Brasil quer ajudar a Venezuela a sair da crise. A ideia dele é que nós manifestemos a nossa solidariedade, e vamos dizer assim, eu acho importante que ele esteja junto aqui do nosso presidente. A diplomacia é um método para a gente atingir o objetivo. E qual é o nosso objetivo? Que a Venezuela seja pacificada, que saia dessa situação difícil e que o país consiga se reerguer. E no meio dessa crise ainda tem o problema da energia que o Brasil importa da Venezuela. Nicolás Maduro fez recorrentes ameaças de corte no fornecimento para Roraima, o único estado que não é interligado ao Sistema Nacional Brasileiro. Ontem, o presidente Bolsonaro convocou o Conselho de Defesa Nacional e decidiu acelerar a obra numa linha de transmissão para Roraima. O chamado Linhão do Tucuruí foi declarado estratégico para a soberania e integridade do país. A obra deveria ter ficado pronta em 2014, mas passa por uma reserva indígena, o que atrasou o licenciamento que agora será providenciado. A previsão é de que a obra comece em junho, mas só fique pronta em 3 anos. Até lá, a importação de energia ainda será necessária. Então, por óbvio, nós vamos precisar continuar assim usando a termoelétrica e recebendo energia advinda do estado da Venezuela. Depois da visita ao Brasil, Juan Guaidó pretende voltar à Venezuela. Nicolás Maduro ameaça prender o líder da oposição, que foi proibido pela justiça venezuelana de deixar o país. Para o governo brasileiro, a Organização dos Estados Americanos poderia mediar a negociação para garantir o retorno de Guaidó. E esse encontro de Guaidó com Bolsonaro está previsto para agora à tarde, Ana Paula. Ok, Juliana. E agora a gente vai ao vivo até Pacaraima, em Roraima, na fronteira com a Venezuela. O repórter Robson Moreira está por lá. Robson, bom dia. Como é que está a situação por aí agora? A fronteira segue fechada? Olá, Ana Paula, muito bom dia a você, bom dia a todos. Exatamente aqui entre a fronteira do Brasil com a Venezuela,
tudo segue fechado, a fronteira segue fechada, ninguém entra nem sai do país vizinho. Ontem, o governador de Roraima, Antônio Denário, se reuniu com o governador do estado venezuelano de Bolívar e ministros também venezuelanos para negociar uma possível abertura dessa fronteira, porém, isso ainda não foi confirmado pelo governo de Nicolás Maduro. Também ontem, a Secretaria Estadual de Saúde de Roraima confirmou a morte do indígena venezuelano Cliver Alfredo Pérez Ribeiro, de 24 anos. Ele deu entrada no Hospital Geral de Roraima na última sexta-feira, vítima de um disparo de arma de fogo, e agora é a primeira vítima dos conflitos na Venezuela a morrer aqui no Brasil após o atendimento em um hospital aqui de Roraima. Ana Paula. Tristeza, obrigada, Robson. E o Conselho de Segurança da ONU hoje vota 2 resoluções sobre a Venezuela. As 2 propostas, uma dos Estados Unidos e outra da Rússia, são praticamente opostas e não devem ser aprovadas. Vamos lá falar com Cecília Malan de Londres, que traz as informações pra gente. Oi, Cecília, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, a votação de hoje acontece depois de uma semana de debates acalorados no Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos enviaram a primeira proposta, que prevê eleições antecipadas e a entrada de ajuda humanitária na Venezuela. Mas China e Rússia prometem usar o poder de veto para impedir que essa resolução seja aprovada. Já a proposta russa condena o uso de violência na Venezuela e apoia o presidente Nicolás Maduro, mas não deve obter os votos necessários para seguir adiante. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que os Estados Unidos se acham no direito de usar a força sempre que querem derrubar governos de que não gostam. Ontem, quando o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, começou a discursar no encontro da ONU para os Direitos Humanos na Suíça, várias delegações deixaram a sala em protesto, inclusive a do Brasil. O ministro defendeu Nicolás Maduro e propôs uma reunião entre o líder chavista e o presidente americano Donald Trump. A principal agência de notícias russa também anunciou que a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, vai amanhã a Moscou se encontrar com o chanceler russo. Ana. Obrigada, Cecília. Seguimos aí acompanhando, os desdobramentos dessa crise. Mas agora a gente vai até São Paulo. Uma pessoa morreu num acidente nessa madrugada. Uma carreta ficou pendurada no acesso à Dutra. Oi, Rodrigo. Já começamos com notícia difícil daí hoje de manhã, né? Olha só, Ana, um bom dia para você e para todos. É uma imagem impressionante. Temos aí uma carreta bitrem. Ela bateu num carro no acesso da Via Dutra. Tá lá a imagem, ó. Olha aí, ó. Chama a atenção que ficou uma parte ali pendurada, né? Parte caída e parte pendurada. O acesso da Via Dutra para Fernão Dias, 2 rodovias importantes aqui. O repórter Guilherme Pimentel, ele tem as informações para a gente ao vivo. Bom dia. Pois é, Rodrigo, o acidente, bom dia a todos, o acidente foi de madrugada por volta das 3h30 da manhã. O motorista conta que esse carro que ele bateu estava parado no acostamento e sem sinalização, sem triângulo, sem lanterna. Havia 3 pessoas dentro do carro, a carreta acabou arrastando esse carro. O Eduardo Apolinário vai mostrar pra gente. Esses pedaços azuis de lataria são do carro, um carro um pouco mais velho, com placa de Mairiporã, cidade aqui pertinho de São Paulo. 3 pessoas estavam dentro do carro. Depois do acidente, o carro pegou fogo aqui mesmo, nesse mato. A gente está na beira de um rio. Uma mulher acabou morrendo carbonizada. Um homem de 40 anos, de acordo com o Corpo de Bombeiros, teve 80% do corpo queimado. E há uma terceira vítima que está estável. A gente não tem maiores detalhes do que aconteceu com ela. O caminhão chegou a deslizar aqui pela mureta dessa ponte e ficou nessa posição impressionante que a gente está vendo, né? Um bitrem, 2 reboques, um ficou totalmente suspenso. O motorista, apesar dessa imagem impressionante, o motorista não se feriu, ele conseguiu sair sozinho do caminhão e, por causa desse acidente, desde 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas da manhã, essa alça de acesso da Dutra para Fernão Dias está totalmente bloqueada, complicando um pouquinho o trânsito de quem está na Dutra, sentido Rio de Janeiro, aqui em Guarulhos. Rodrigo. Muito obrigado, Guilherme. Um bom dia. E no começo da noite, uma cratera se abriu numa avenida importante da Zona Sul de São Paulo. Um buraco enorme ali, ó, surgiu no meio da Avenida Matias Beck, é perto da estação Autódromo do trem aqui de São Paulo, como referência, né? Os moradores disseram que um carro caiu na cratera durante o temporal. O buraco tem mais ou menos 10 metros de comprimento e tem outros trechos da avenida que também estão cedendo. A área foi isolada, como a gente vê aí nas imagens. E aí a Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado, diz que foi a chuva forte que caiu, causou danos na tubulação.
A companhia diz que o conserto deve ser feito ainda hoje. Já chegaram por lá, até agora nada concluído. Ana. E ainda com risco ali para outros trechos, né, Rodrigo? Vamos ficar de olho. Até já. Até já. Vamos falar agora de negociações sobre a reforma da Previdência. Aliados do governo já negociam mudanças em alguns pontos da proposta. Até que ponto, Juliana, o governo está disposto a ceder? E tem margem para essa negociação, né, Ana? Mas desde que não modifique a estrutura, os pilares da reforma da Previdência e também que seja mantida a economia projetada de R$1 trilhão em 10 anos. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entrou em campo nas conversas com políticos. O almoço foi na residência oficial do presidente da Câmara. Prato principal, reforma da Previdência. Rodrigo Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além da líder do governo no Congresso, conversaram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a tramitação da proposta e questionamentos feitos por deputados e senadores em relação ao texto encaminhado pelo governo. Ele falou que acreditava no Congresso, na Câmara e no Senado em relação à reforma. E eu falei para ele que nós estamos à disposição de ajudar a reforma, como sempre tem dito, em relação ao país e não ao governo. A líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL, diz que o ministro está aberto ao debate sobre a proposta. Claro que não dá para se aprovar uma reforma pela metade, né? Uma reforma manca. Então, ele deixou bem claro que precisa da aprovação de uma reforma que realmente signifique uma economia, né, de trilhão, né, para os cofres públicos. Claro que vai ter a digital do Congresso, mas sem desfigurar o que é a espinha dorsal da reforma. O governo sabe que ainda terá de conversar muito com os deputados para tentar garantir os 308 votos necessários para aprovar a reforma aqui na Câmara. Depois ainda tem o Senado. O presidente Jair Bolsonaro, que já se reuniu com os líderes, agora quer conversar com os deputados de cada partido. Uma promessa feita esta semana pode ajudar nas conversas. O governo está dizendo que não vai bloquear as emendas parlamentares, que são aqueles recursos previstos no orçamento que deputados e senadores têm o direito de destinar para obras nos estados. A líder do governo no Congresso também disse não ver problema em indicações de partidos para cargos do governo federal, desde que os candidatos tenham reputação ilibada e currículo qualificado. Ana Paula, bom dia, Miriam. Bom dia, Juliana. Bom dia, Miriam. Já está por aqui para falar um pouco mais, Juliana, exatamente dessa pressão em cima da reforma da Previdência, né? Miriam, repito para você a pergunta que eu fiz para a Juliana. Até que ponto o governo pode cortar? Até que ponto dá para tirar uma gordura aí dessa proposta da reforma? Essa pergunta é crucial. Ontem, lembra, a gente estava conversando sobre a necessidade de conversar. O governo precisa negociar, mas ele precisa saber exatamente o que pode ceder e o que não pode ceder. Ele pode ceder nos pontos que aperfeiçoam o projeto, mas ele não pode matar o projeto. Então, esse aqui é o ponto que ele tem que se equilibrar. Por exemplo, os governadores, eles estão querendo ajuda, são vários em dificuldade, estão querendo ajuda como compensação por aprovar a reforma que vai ajudá-los de verdade. Mas, assim, uma das coisas que eles querem é antecipação de receita. Se for antecipação de receita dentro do mandato deles, até faz sentido, o deputado Rodrigo Maia, inclusive, apoiou. Mas a Secretaria do Tesouro é completamente contra a antecipação de receita de outros mandatos e outros governantes, não é? Você não pode comprometer o futuro dessa forma. Uma das coisas que provavelmente vai ser alterada vai ser o benefício para o idoso muito pobre, o benefício de prestação continuada, porque isso aí está tendo uma crítica geral. Tem também críticas às mudanças na aposentadoria rural. Mas, então, o governo tem que saber quando ceder. Se ele ceder, por exemplo, o aumento da alíquota para os funcionários públicos, que são o grupo que mais recebe, aí, Ana, ele já está entregando demais. Então, como é que vai fazer essa negociação? É fundamental que ele saiba negociar, é fundamental que ele saiba onde parar e onde fazer seus pontos de não avanço, né? Outro assunto aqui com a Miriam é o seguinte, daqui a pouco o IBGE divulga o PIB do último trimestre do ano passado. O que vem por aí, Miriam? Notícia ruim. Tem notícia ruim. O último trimestre do ano passado, e aí ele divulga o último trimestre e divulga também o ano inteiro de 2018, que foi uma decepção. Foi sendo decepcionante ao longo de todo o ano. Imaginava-se no começo 3% de crescimento e vai chegar com um número muito próximo ao de 2017. Para responder a pergunta da Ana, no último trimestre o país pode não ter crescido nada, pode ter ficado em torno de 0, 0,1, 0,3. Os economistas não estão prevendo mais do que isso. Aí fecha o ano em 1,1.
Isso aí é igual ao crescimento de 2017 e é 5 pontos percentuais abaixo do ponto mais alto quando o país começou a entrar em recessão. Então, a gente vai andar, deu um passinho no ano passado, mas foi só um passinho para frente que não levou o país de volta ao ponto em que estava, Ana. Essa é a tristeza de hoje. Ainda temos muitos passos a dar pela frente, né? Exatamente. E tem outra, olha, o desemprego aumentou no trimestre encerrado em janeiro e o número de pessoas trabalhando por conta própria bateu recorde nas grandes cidades como aqui no Rio e como aí em São Paulo, né, Rodrigo? A gente vê que muita gente está tentando um emprego como motorista de aplicativo, né? Está sendo uma tábua de salvação para um monte de gente. Não é de hoje, né, Ana? Um bom dia para você, Miriam. Aliás, não é de hoje, que tanto que já aparece na última pesquisa do IBGE esse dado. As empresas de transporte por aplicativos não revelam muitos números, mas só uma delas tem hoje 600 mil motoristas cadastrados. Veja a reportagem do Alan Severiano. 12 horas, até 15 horas eu já trabalhei por dia. Principalmente finais de semana, né? Nesse ritmo, já são 160 mil quilômetros rodados. Diamantino começou a trabalhar como motorista de aplicativo depois que a crise pegou em cheio o mercadinho que ele tinha. Então hoje o meu foco principal é o quê? Pagar minhas contas em dia e sobreviver, né? Diamantino faz parte de um contingente de 23 milhões e 900 mil brasileiros que trabalham por conta própria. Esse número é recorde e pegou carona com o aumento do desemprego. Há 2 anos, Silvia passou a fazer parte da estatística. Sem alternativa na área, a gerente de vendas mudou completamente de vida e também virou motorista de aplicativo. Ela hoje ganha mais do que na época em que trabalhava com carteira assinada e vê vantagens. Não ter que ficar cumprindo horários numa empresa. Mas já passou por momentos difíceis. Foi assediada por passageiros 2 vezes e perdeu benefícios. Tenho as minhas desvantagens, que é férias, né, fundo de garantia, 13º. Os primeiros números do ano mostram que a informalidade continua alta e que o mercado de trabalho não reagiu. No trimestre encerrado em janeiro, a taxa de desemprego subiu na comparação com o trimestre anterior e atingiu 12%. São 12 milhões e 700 mil brasileiros sem trabalho. É normal a taxa subir nessa época, depois da euforia do Natal. Mas o IBGE vê o cenário com preocupação. A entrada de 2019 ela é marcada por uma sinalização expressiva e clara de que o mercado de trabalho ele não apresenta nenhum sinal de recuperação, principalmente em volume de ocupação, em redução da desocupação, em redução da subutilização da força de trabalho e da qualidade do emprego. Entre os economistas, a expectativa é de melhora da economia este ano. Mas uma reação mais forte do mercado de trabalho pode demorar mais. Porque tem muita gente desalentado, fora da força de trabalho, que não está procurando emprego. Uma vez que a economia melhora um pouquinho, essas pessoas devem voltar a somar ao número de desempregados já existentes. O que vai definir o sucesso ou não da economia nos próximos anos são as reformas. Quem sabe um dia, de repente, se melhorar a situação, voltar a ter meu estabelecimento, né, um comércio, que é o que eu gosto de fazer na verdade, né? O IBGE divulgou que o rendimento médio cresceu, mas na análise do Instituto isso pode ter acontecido porque os trabalhadores que ganham menos foram demitidos. Quer dizer, as vagas menores sumiram e assim a média aumentou. Ana. Boa sorte aí para todos que estão nessa batalha, né, Rodrigo? Mas deixa eu trazer uma notícia boa aqui na economia, que é a seguinte: a Petrobras registrou o melhor resultado dos últimos 7 anos. Vamos ver aqui no nosso telão? Olha aqui. Foram mais de 25 bilhões de reais de lucro líquido em 2018. E esse foi o primeiro resultado positivo depois de, 4 anos seguidos de prejuízo. Perdas influenciadas principalmente pela corrupção revelada com a Operação Lava Jato. A Petrobras destacou alguns motivos para essa melhora do resultado do ano passado. Olha, temos aqui aumento de 31% nos preços do barril de petróleo do tipo Brent, a desvalorização do real, a renegociação de dívidas e também a redução de despesas com juros. E novas denúncias de ex-executivos da empreiteira OAS atingem 21 políticos de 8 partidos. As revelações foram feitas em delação premiada, né, Juliana?
Isso, Ana. Delataram ter pago 125 milhões de reais em propina e caixa 2 para 21 políticos de 8 partidos. Ouviu essa história? É que o esquema relatado é semelhante ao da Odebrecht. A OAS também tinha um departamento de propina. Segundo a reportagem, na OAS os delatores disseram que havia tarefas divididas. Um funcionário encarregado somente dos pagamentos de caixa 2 e outro para gerenciar propinas e verbas desviadas da Petrobras e do setor elétrico. Ana Paula. Não acaba nunca, né, Juliana? É uma denúncia atrás da outra. Agora, em outro caso, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar candidaturas suspeitas no PSL de Minas Gerais. Os indícios são de uso de candidatos laranja. Isso, vamos falar do Laranjal. Até agora o caso era investigado pelo Ministério Público de Minas, que na semana passada pediu ajuda à Polícia Federal na investigação. O caso envolve o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que era o presidente do diretório do PSL em Minas Gerais durante a campanha. De acordo com as investigações, 4 candidatas do PSL nas últimas eleições receberam valores expressivos do partido, mas tiveram poucos votos. Estamos de volta com um alerta. Hemocentros de todo o país estão com os estoques de sangue abaixo do necessário para o período do carnaval. Aí em São Paulo, por exemplo, Rodrigo, a situação já está crítica. Bem crítica porque o estoque de alguns tipos de sangue não é suficiente nem para 3 dias, viu, Ana? Por isso, os hemocentros estão pedindo que as pessoas doem sangue antes do carnaval. O Bruno Tavares foi conferir. 8 meses depois de perder o irmão, que era neurocirurgião num acidente de moto, Giane e a família decidiram homenageá-lo de uma forma diferente. Às vésperas do carnaval, pelas redes sociais, convidaram amigos e conhecidos a doar sangue num hemocentro de Cuiabá. Nada melhor do que continuar um pouquinho do que ele fez a vida inteira. Ele se dedicou a salvar vidas e dar qualidade de vida aos pacientes dele. A chegada do carnaval preocupa hemocentros de todo o país. Em Altamira, no Pará, o estoque está muito abaixo do necessário. A cidade responde pelo abastecimento de hospitais de outros 7 municípios da região. Não custa nada, é só um tempinho, não dói, não machuca. No Recife, o rei e a rainha do carnaval estiveram no hemocentro para incentivar a doação. A preocupação é que falte sangue para cirurgias e emergências durante o feriado. Em São Paulo, a poucos dias da folia, tem cada vez mais cadeiras vazias neste posto da Fundação ProSangue, o maior hemocentro do país. A médica conta que nessa época do ano é sempre assim. A gente trabalha com nível aí, às vezes até de 30%, né, da queda no período do carnaval. E nesse momento a gente está quase emergencial. O que significa isso? Isso quer dizer que a gente não tem estoque de sangue zero negativo, por exemplo, para os próximos 3 dias. A gente sempre trabalha com essa conta de ter com folga para 3 dias. Aqui no estoque a gente tem uma ideia do quanto a situação é crítica. Dentro dessa caixa ficam as bolsas de sangue do tipo O negativo, o mais usado principalmente nos casos de urgência. Neste momento, essas 16 bolsas são as únicas disponíveis para atender mais de 100 hospitais da rede pública. A Marlene é doadora há mais de 15 anos. E não é só durante o carnaval que ela faz isso. Em média de 3 a 4 doações por ano. Independente de qualquer coisa, eu tô sempre vindo aqui fazer. Quem vem doar sangue sabe que algo tão simples pode salvar vidas. Rápido, é simples, não dói nada e a gente está ajudando a salvar uma vida. Gesto humanitário mesmo, ajudar o próximo, entendeu? Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos, ter boas condições de saúde, ter se alimentado bem e ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior. Quem tiver tomado a vacina da febre amarela precisa esperar 30 dias para poder doar. Ana, a gente viu ali que a situação é crítica mesmo. Vale dedicar um pouquinho de tempo, né, Rodrigo? É um bem para todo mundo, até para a gente mesmo, né? Nunca se sabe quem é que vai precisar. Obrigada. Volta em dobro. Verdade. Valeu. Vamos saber agora de previsão do tempo para todo o país? Jaqueline Brasil, bom dia. Nos últimos dias você só tem falado de chuva aqui. Vai continuar assim? É verdade. Bom dia, Ana. Bom dia para todos. Pois é, essa chuva continua assim. E hoje, mais uma vez, o destaque é o Sudeste, que nesses dias nem tá com aquela cara do verão, né? Tem muita chuva, pouco sol e menos calor. É porque foram pelo menos 2 fortes frentes frias que trouxeram chuva e derrubaram a temperatura, como aqui em São Paulo. Temos imagens ao vivo do
céu fechado aqui em São Paulo. Está garoando agora, máxima só de 23 graus e pode chover forte a qualquer momento. Essa chuva volumosa e que tem potencial para alagamento, que pode atingir também boa parte do sul de Minas e do Rio de Janeiro, está sendo alimentada por esses 3 sistemas que estão canalizando as áreas de instabilidade e formando as nuvens de chuva. Aliás, pode chover a qualquer hora no centro-oeste, em boa parte do norte e do nordeste. Na faixa leste nordestina, a chuva vai ser mais fraca. É só olhar para o céu do Recife hoje mais cedo. Olha só que amanhecer belíssimo. Tempo firme hoje, onde? Em Roraima, quase toda a região sul e nesse pedacinho do nordeste, entre Alagoas e Recôncavo Baiano, onde vai fazer calor hoje. Máxima de 35 em Salvador, a mesma de Vitória, 30 em Palmas. Agora no Rio, só 31 e 22 em Curitiba. Amanhã é o seguinte, sol e chuva em boa parte do país, mas chuva volumosa e tempo fechado em boa parte de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Ana, estou devendo ainda aquele sol que eu prometi para você ontem, mas vamos negociando aí, tá bom? Traz ele pro carnaval, Jaqueline. A gente agradece, viu? Obrigada. Vamos conversando. Vamos, até amanhã com melhores notícias. Até. Vamos agora voltar para Brasília. Agora há pouco nós mostramos as novas denúncias de ex-executivos da empreiteira OAS, denúncias que atingem 21 políticos de 8 partidos. Juliana agora está aqui de volta com o que diz a defesa dos políticos que a gente mostrou na reportagem. Isso, Ana, os advogados disseram o seguinte: a defesa de Sérgio Cabral afirmou que os assuntos mencionados em ações penais vão ser revisitados pela defesa. A defesa de Eduardo Paes disse que desconhece o teor da delação, reafirmou que as doações da OAS foram declaradas e aprovadas. A defesa de Aécio Neves disse que as doações à campanha foram registradas e que investigados buscam benefícios transformando doações legais em vantagens indevidas que não existem sem apresentar provas. A defesa de José Serra afirmou que todas as doações foram declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Ana. Tá aí, Juliana passando lá a bola para Ana Paula, mas a gente vai aproveitar para quem está aqui em São Paulo, dar uma atualizada no trânsito e no transporte, 8h32 agora. Isso, Rodrigo. Vamos dar uma olhadinha em algumas imagens que chamaram a atenção da gente nessa manhã, né? Uma delas foi aquele protesto que a gente teve no Rodoanel, né? A gente tem algumas imagens, então, feitas pelo Globocop, o pessoal que protestou o pessoal da Chácara Santo Amaro, pedindo asfalto no bairro, né? E eles fecharam as 2 pistas do Rodoanel durante um bom tempo essa manhã e isso causou um baita de um congestionamento no Rodoanel, ali perto da rodovia dos Imigrantes. Agora as pistas estão liberadas e aqui no Waze a gente consegue ver como é que está neste momento o trânsito no Rodoanel. O trecho que eles bloquearam foi entre a rodovia dos Imigrantes e a rodovia Regis Bittencourt. Pistas liberadas, porém ainda tem muito reflexo no trânsito nos 2 sentidos. No sentido da rodovia Regis Bittencourt é um pouco menor do que no sentido da rodovia dos Imigrantes, mas mesmo assim você pode ver que ainda tem longos congestionamentos. Aproveitando aqui no Waze, a gente já dá uma espiadinha tanto na rodovia Anchieta quanto na rodovia dos Imigrantes para quem chega aqui à capital. As 2 rodovias com o trânsito bem lento. Também não dá nem para escolher uma ou outra como alternativa aí, né? No sentido aqui da capital. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Já tem a liberação total, né? Já tem liberação total. Rapidamente, como é que está aqui o mapa de trilhos? Metrô, CPTM, tudo funcionando direitinho agora. Que bom, então. Daqui a pouco a gente traz mais atualização. 8h33 agora, a gente vai para o intervalo. Já vamos falar da Vale. Os funcionários que estão presos por causa da barragem de Brumadinho vão sair da cadeia. 8h34 agora. Funcionários da Vale presos por suspeita de envolvimento no rompimento da barragem em Brumadinho podem sair da cadeia a qualquer momento. Eles foram beneficiados por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Nefe Cordeiro justificou a decisão dizendo que os acusados não precisam ficar presos porque já depuseram. Não houve fuga, nem indicação de destruição de provas ou induzimento de testemunhas. Os 4 funcionários da área técnica e 4 gerentes tinham sido presos no dia 15. Segundo o Ministério Público, eles eram responsáveis pela segurança da barragem que se rompeu em Brumadinho. As investigações da força-tarefa responsável pelo caso de Brumadinho apontam, com base nos depoimentos de funcionários da Vale, que a empresa sabia dos riscos de colapso da barragem e que havia problemas com equipamentos que mediam a pressão da água dentro da estrutura.
Em depoimento, o funcionário Arthur Bastos afirma que 15 dias antes do rompimento foi identificado que 6 piezômetros não estavam em funcionamento e 16 apresentavam dados inconsistentes de um total de 46 piezômetros. A engenheira da Vale, Cristina Heloísa, falou que durante um evento interno da empresa no ano passado foram apresentados possíveis problemas na barragem. Ela disse que a empresa chegou a debater o acionamento do plano de ação emergencial, mas optaram por não acionar por entenderem que o problema poderia ser contido no mesmo dia. Ontem à tarde, a agência de classificação Moody's rebaixou a nota de crédito da Vale e retirou a empresa do grau de investimento, que é uma espécie de selo de bom pagador. A agência explicou que a decisão foi motivada pelo rompimento da barragem de Brumadinho e as incertezas associadas ao impacto a longo prazo do desastre ambiental. A Vale voltou a afirmar que nunca foi identificado um problema que indicasse risco iminente de ruptura da barragem e que jamais cogitou o acionamento do plano de ação de emergência. Lembrando o tamanho dessa tragédia, desde o começo das buscas em Brumadinho até agora já são 182 mortos e 126 pessoas continuam desaparecidas. No noticiário internacional, o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, terminou sem acordo. Carlos Gil conta pra gente. Oi, Gil, o que deu errado lá na reunião no Vietnã? Oi, Ana, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. Bom, Donald Trump disse que não houve progresso suficiente no desarmamento nuclear da Coreia do Norte, porque o líder norte-coreano exige o fim das sanções para desistir do programa atômico. O encontro terminou de forma até repentina. O almoço e a assinatura de uma declaração final previstos no cronograma foram cancelados. Trump não confirmou que foi ele quem encerrou as conversas, mas isso ficou meio que subentendido quando ele disse que às vezes é preciso se retirar. Já Kim Jong-un nem falou com a imprensa. E a delegação norte-coreana já está a caminho da China no próximo sábado. Kim Jong-un fica no Vietnã para mais algumas reuniões e segue para a China logo depois. Ele tem compromissos lá, deve se encontrar com Xi Jinping antes de voltar para casa. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que participou do encontro, chegou a declarar que Kim Jong-un não estava preparado para atender às demandas dos Estados Unidos. Muita gente duvida que um dia ele desista das armas atômicas, porque são elas que garantem a sobrevivência do regime norte-coreano. Valeu, Carlos Gil. De volta aqui para São Paulo, capital. O dono de um mercado morreu ao reagir a um assalto na Zona Leste. Câmeras de segurança registraram. O comerciante aparece de camisa azul, os criminosos entram e circulam pelo mercado. Quando o assalto foi anunciado, Francisco José de Moraes reagiu e aí houve troca de tiros. Ele acabou baleado, não resistiu. Um ladrão também morreu. Outros 2 criminosos conseguiram fugir. Um cliente que foi atingido na confusão foi socorrido e não corre risco de vida. Agora, Jaqueline Brasil novamente, 8h40, para dar uma atualizada na previsão aí para São Paulo. Bom dia. Bom dia para você mais uma vez. Rodrigo, hoje a gente vai ficar com aquele dia bem sabe? Aquele dia fechadinho. Tá molhado, o asfalto garoando, né? O sol não aparece, tem garoa aí e pode chover forte. Quando a gente fala dessa chuva forte, é uma chuva mais volumosa, tá? Por que tá chovendo nesses últimos dias e hoje continua chovendo aqui em São Paulo? São 3 sistemas que estão atuando na fabricação de nuvens de chuva. Tem essa baixa pressão, tem um corredor de umidade trazendo umidade do norte do país e tem esse cavado que é uma condição do vento que fica lá em cima, a 5 quilômetros de altura, também arrastando as áreas de instabilidade. O que a gente chama a atenção hoje é justamente isso, máxima de 23 graus, com 90% de chance de chuva, e essa chuva entre tarde, manhã, mas principalmente tarde e noite também. E essa chuva não é aquele pacote completo do temporal que vem com raios e granizo. Pode acontecer? Pode, mas o que a gente chama a atenção é para o volume. Capital, 40 milímetros previstos aí de chuva para hoje. No interior, a mesma situação, com bastante chuva volumosa. Campinas também e São Sebastião no litoral norte e também no litoral sul. Chuva mais constante do que com pancada, mais constante. E a gente sabe que tem risco de alagamento e também tem risco de deslizamento. Muita gente já querendo saber como fica sexta, sábado. Olha só. Amanhã é um dia igual? Um dia igual, Rodrigo. 23 a máxima, com chuva volumosa também. No sábado sobe um pouquinho, mas está vendo que o sol nem vai aparecer. O dia vai ficar nublado, inclusive quem for para a avenida também tem condição de chuva para a noite, tá? Nossa, tá bom então. Obrigado. A gente encerra o Bom Dia Brasil dessa quinta-feira. Tá quase o carnaval, hein, gente? Já chegou, né?
Olha, aqui em São Paulo, não tem nada a ver com o carnaval, mas está rolando uma operação agora cedo de combate à falsificação de mercadorias. A Justiça determinou busca e apreensão de produtos pirateados em 120 estandes de um shopping popular que fica na região central de São Paulo. A ação atende a um pedido de marcas internacionais. Uma boa quinta para todos. Queria dizer que nesse ritmo aí a gente já está na escala a partir de amanhã de cobertura de carnaval, que começa a transmissão, inclusive, do Carnaval de São Paulo amanhã à noite. Significa que Glória Vanica estará aqui com vocês amanhã e eu por aí. Tchau, tchau. Vai pro bloco. Obrigada, Rodrigo. Olha, o que eu tenho a falar também não tem nada a ver com carnaval. Sabe a polêmica da semana, quando o ministro da Educação, Ricardo Vélez, pediu que as escolas filmassem crianças cantando o hino nacional e mandassem vídeos para o MEC? O Ministério Público cobrou, o Ministério Público Federal, e o MEC reconheceu que, por questões técnicas e de armazenamento e segurança, o ministro Vélez decidiu suspender o pedido de filmagem e também o envio dos vídeos. Um e-mail será enviado hoje para diretores e diretoras das escolas, explicando que não é para filmar mais nada. Bom dia a todos. Vamos voltar a falar de carnaval então, Ana? Vamos. Começou hoje a festa em Colônia, na Alemanha, que é bem tradicional aqui na Europa. São 6 dias de folia nas ruas, nas praças e nos pubs. Milhares de pessoas participam, todo mundo fantasiado no frio do inverno europeu. Não chega aos pés da animação aí no Brasil, claro, mas eles adoram. É isso, até amanhã, gente. O importante é se divertir, né, Cecília? Amanhã, sexta, estamos aqui de volta no Bom Dia Brasil com mais carnaval. Até lá.